Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo. Recentemente, e bota aí recentemente nisso, talvez seja uma discussão dos últimos 12 meses, ou seja, desse último ano, reacendeu um tipo de discussão que eu particularmente nunca tinha visto na internet, ou pelo menos não lembro de ter, que é uma discussão sobre a eficácia de uma vacina ou, no pior dos casos, se vacina presta ou não. Esse é um tipo de discussão que reacendeu hoje muito por conta de negacionismo e de xenofobia, basicamente. Não vou nem usar ceticismo, porque eu acredito que ceticismo deva ser levado um pouco mais a sério. É mais negacionismo mesmo, de simplesmente dizer que aquilo não funciona e ponto final, de simplesmente dizer que porque tal vacina veio de tal lugar, isso significa que a gente deve desconsiderar, ou seja, uma pura xenofobia. E eu perguntei a um amigo meu, considerando esse cenário de hoje, esse tipo de discussão, um amigo meu que estuda História da Medicina aqui no Brasil, que está antenado a essas discussões no campo da literatura, se ele poderia me repassar algum texto ou pelo menos me atualizar, né, de boca mesmo, conversando com ele, se essa discussão aconteceu, por exemplo, no século passado, no início do século passado, quando tivemos a revolta da vacina, lá pelos anos de 1904, 1905, né, no iniciozinho da Primeira República. E aí, como eu prefiro até, e isso é mais uma questão pessoal, a fonte primária, ou seja, o documento histórico, do que o próprio comentador, não é mais por uma questão de estilo, né, nem uma questão de positivar ou não, de hierarquizar ou não os textos. E aí ele me repassou uma série de documentos, né, como todo pesquisador que tem material farto em casa. Eu pedi algumas coisas, ele mandou uma lista enorme de textos, e eu selecionei dois para ler aqui com vocês, mostrando como esse tipo de discussão que existe hoje certamente não é uma discussão nova, não é uma discussão recente, e claro que ela mudou de tonalidade e mesmo de questão, digamos assim, em relação àquele momento. Os textos são os seguintes. Esse foi um artigo que foi publicado em 10 de julho de 1904, num periódico chamado Revista da Semana. E ele diz assim: estamos longe, seu compadre, de mantermos-nos muito tempo tranquilos em matéria de moléstias e de epidemias. Quando não é uma, outra nos assusta. Agora temos a varíola para afligir-nos, para tirar-nos o sono. A bexiga, como a chamamos aí na roça, está atualmente na ordem do dia, até no Senado. Um membro desta casa, do Congresso, lembrou-se de apresentar à consideração de seus colegas um projeto tornando obrigatória a vacina. Nesse ramo do poder legislativo, creio que a ideia navegará em mar de rosas, outro tanto não sucedendo na Câmara, onde certo elemento, que por motivo de determinado sectarismo, é infenso a esse meio profilático, criará obices à sua necessária passagem. Dizem os oposicionistas da vacina que a sua obrigatoriedade constitui uma violação da Constituição. Gosto muito, seu compadre, desses paladinos da liberdade, os mesmos que sancionaram com o seu voto o regulamento sanitário, monstro que reveste as mais nítidas defraudações do pacto republicano. A liberdade de morrer. Quem procura coartar essa liberdade? Certo, cada um tem o direito de escolher o melhor meio de se ver livre deste mundo. Bertoldo procurava enforcar-se em um pé de salsa, que mal resultaria se ele pudesse levar a efeito seu desígnio. A sua morte não transmitia aos vizinhos o germe do mal que o vitimara. Outro tanto não sucede com a varíola. Por que o poder público acode a um prédio presa de incêndio, procurando impedir a propagação do sinistro? Para evitar que ele se alastre, consumindo o quarteirão, a cidade. A casa é minha. Posso pegar-lhe fogo à vontade? Não. Pelo mesmo motivo de ordem pública e social, devemos legislar para que a bexiga, hoje na casa de um indivíduo, que a elegeu passaporte para outra vida, não vá amanhã eliminar o vizinho, a outro, até tomar conta da população, assumindo as proporções de calamidade. Desconfio que descobri
o plano dos que combatem a vacina. Eles constituem uma partícula insignificante na nossa enorme população, reduzindo-nos pela varíola e outras coisas que constam do seu catequismo. Dentro em pouco estarão em maioria e poderão reinar à vontade. Lembras-te do rei Peste de Poe? Que reinado macabro livra. E um outro comentário, também publicado na mesma época, diz o seguinte: está na ordem do dia a debater-se no Congresso e a discutir-se pela imprensa o problema da vacinação e revacinação obrigatórias. Ou seja, ele está falando aqui da vacinação dos recém-nascidos nos primeiros meses de idade e da revacinação dos adultos de tanto em tanto, de tal em tal período, né? Tipo, de 7 em 7 anos e por aí vai. Esta questão esteve a princípio incluída onde realmente lhe compete, isto é, na Lei sobre a Organização da Diretoria Geral de Saúde Pública. A vacinação e revacinação como imposição forçada da profilaxia individual contra a varíola figurava como um dos muitos artigos desse Código Penal Sanitário, ora em vigência e cujas violências já aqui comentamos. Aconteceu, porém, que esta cláusula encontrasse grande oposição, e para não retardar ou impedir a votação da lei sanitária, de que se tinha pressa, foi ela daí eliminada, passando a constituir o projeto de lei à parte, que ora se discute. Tanto na Câmara como no Senado, a questão tem sido larga e proficientemente tratada, empenhando-se de lado a lado os partidários da obrigatoriedade e dos contrários a ela, em aduzir razões ponderosas, que muito têm elucidado o problema. Na imprensa têm sucessivamente surgido longos artigos, pregando contra a vacina em nome do apostotado positivista. E seriamente lamentamos que as nossas associações médicas, tais como a Academia Nacional de Medicina e a Ordem Médica Brasileira, nada tenham vindo dizer sobre assunto tão importante e tão momentoso, em vésperas de ter chegado no Congresso Legislativo uma solução prática que não pode deixar de interessar altamente a classe que elas representam. Fora da tribuna parlamentar, até agora quase que apenas o apostolado positivista tem vindo trazer o seu pronunciamento em público, clamando contra a vacina e aterrorizando o povo contra o seu uso. Ora, numa quadra em que graça com intensidade uma epidemia de varíola, quando as autoridades sanitárias aclamam essa vacina como a única medida a usar contra ela, e quando o governo pede ao Congresso uma lei impondo-a como medida obrigatória, como é que ninguém surge oficial, particularmente, a contrapor argumentos aos seus adversários, a discutir e refutar o que eles apregoam? Como é que, neste momento em que a questão se agita tão precisa de um esclarecimento pronto, nenhuma associação se pronuncia, nenhum órgão da Diretoria Geral de Saúde, da Higiene Municipal ou do Instituto Vacínico, ou Vacinico, vem refutar as objeções que se levantam. Se todo o oficialismo médico reclama a vacina e a impõe por convicção, como salvatório contra a varíola, por que deixa sem réplica calar no ânimo do povo toda a argumentação que todos os dias os positivistas reeditam contra ela? Fundamentadamente ou não, o fato é que, sem ser refutada, continua pela imprensa a cruzada contista contra a profilaxia generiana. E as repartições e associações médicas ouvem-na indiferentes, sem nada lhe oporem, sem nada dizerem, sem nada comentarem. Comentemos por nossa conta. A questão apresenta praticamente 3 faces, e cada uma delas, considerada isoladamente, conduz a uma solução errada. A verdade é que ela é positivamente ainda uma questão aberta, em pleno domínio de discussão e estudo, e a conclusão única a tirar
de quanto se diz atualmente pró ou contra é que todos poderão vir a ter razão, mas que, por enquanto, ninguém a tem. No terreno científico, quanto ao valor da vacina, as opiniões extremadas são todas falsas. Não tem razão quem a combate em absoluto, quem lhe nega o valor profilático, quem prega sistematicamente contra o seu uso sempre e em toda parte. Os perigos e os malefícios que a campanha contra a vacina expõe ao público, que não tem critério para julgar, são positivamente exagerados e passíveis de refutação, que está desafiando o pronunciamento de quem o deva fazer. Mas força reconhecer que a abstração feita do tom intencionalmente carregado há na argumentação contra a vacina muita coisa de real valor. Muitas coisas que se levantam como importantes problemas impostos à ciência. Por que esses motivos que aí ficam? Bem se vê que também não têm razão os partidários intransigentes da vacinação, por considerarem esta questão como terminantemente resolvida, por apregoarem a sua eficácia indiscutível, a sua infalibilidade e a sua completa inocuidade. Esta solução otimista é tão falsa no seu exclusivismo quanto a contrária, desde que uma e outra só encaram uma face do problema. De fato, ambas têm razão, porque a vacina, se tem indiscutivelmente muitas vantagens, tem também muitos inconvenientes, alguns já sabidos e outros muito mais sérios, como prováveis e possíveis, sobre que a ciência futura se pronunciará. Que a vacinação é até agora o único meio de evitar e de mitigar as devastações da varíola, isto é o que não se contesta. Mas que esse meio seja o melhor e que seja impossível achar outro mais prático e seguro, é o que também ninguém afirmará. Salta aos olhos de quem queira ver que a profilaxia pessoal, por modificações do organismo à custa da inoculação de um vírus, ao lado do benefício que traz de momento, imunizando o indivíduo contra uma infecção, deve ou pode trazer-lhe também malefícios de consequências futuras, ainda não bem estudadas, mas já propostas como questões bem fundadas à investigação científica. A profilaxia contra a varíola, por meio da vacina, será praticamente boa, porque não temos coisa melhor. Mas, do ponto de vista científico, como resolução de um problema médico, é positivamente má, porquanto a higiene profilática contra as infecções tem por função modificar o meio para garantir o organismo contra o seu malefício, quando esse meio esteja infectado. Mas positivamente é inverter a lógica dos fatos e o objetivo da ciência, modificar o organismo infectando-o, criando-lhe perturbações graves, para desse modo contrapô-lo ao meio, que deverá ser o saneado. Eis, em seus traços gerais, os dados atuais do problema da vacina. Então aqui, reparem que ele fez digamos assim, um balanço, um mapa das discussões sobre que estavam acontecendo naquele momento de 1904, tanto questões sociais, né, inconvenientes que poderiam gerar a vacina, como, por exemplo, o que se discutia, né, a inviolabilidade do lar, a questão da liberdade do sujeito, mas também limitações que naquela época a própria ciência tinha. Né? E aí, depois de fazer um balanço, claro, ele inclina para uma determinada opinião. Incontestavelmente faz benefícios, indubitavelmente pode fazer mal. Enquanto a ciência não encontrar outro meio de evitar a varíola, este, como único, terá as suas indicações. E assim, nas localidades ameaçadas e nas épocas epidêmicas, o critério médico, pesando as indicações, como deve fazer ao usar de qualquer agente curador ou preventivo, resolverá preferir dos males o menor, ante um perigo certo e grave. Vai disso grande distância, ou há apologia incondicional de uns, ou há condenação sistemática de outros. Vai grande distância desse uso moderado e razoado da vacina, tanto a completa abstenção dela, como a sua larga e indistinta aplicação.
Como todos os recursos de que dispõe a medicina e a higiene, ele está colocando higiene aqui com letra maiúscula, porque a higiene ela foi não apenas uma ciência, ou melhor, não apenas uma prática, mas como um movimento que começou ali no final do século XIX e que vinha justamente com essa bandeira da profilaxia, de evitar, enfim, o contágio, de evitar o desenvolvimento de certas doenças. A vacina tem suas indicações precisas. É a arma que pode produzir grandes efeitos, mas que, como todas as armas, tem a sua oportunidade de ação. Tem defeitos e pode ter perigos. Deve ser reservada, portanto, para as ocasiões e os casos em que seu uso se imponha por falta de melhor recurso. A outra face da questão é referente à sua obrigatoriedade por lei. Perante o que fica dito quanto à atual situação científica do problema, a dedução lógica se impõe sem mais arrazoados. Até o pronunciamento definitivo da ciência, fique a vacinação generiana como um recurso de que o médico lance mão, em momento oportuno, guiado pelo critério científico a que deve obedecer toda aplicação terapêutica ou profilática. Mas impô-la compulsoriamente por lei a todos, em toda parte, em todos os tempos, sob pena de punições severas, inocular sistematicamente o vírus vacínico a todos os recém-nascidos dentro dos 6 primeiros meses de vida, impor indistintamente a toda a população, em quaisquer circunstâncias, a revacinação repetida de 7 em 7 anos, como determina o projeto de lei, tudo isso é uma arbitrariedade, uma violência, um ato de prepotência ditatorial, positivamente atentatório de todos os direitos individuais, ultrajantemente ignóbil, anticientífico e imoral. E aqui, mais para o final do artigo, ele já inclina para a opinião dele, para o que ele acha sobre o projeto de lei sobre vacinação e revacinação, que circulava naquele momento, e sendo que na primeira metade do texto ele tentou fazer um balanço das discussões, né? Ou seja, a imprensa naquele momento, ela publicou centenas de textos, talvez até na casa dos milhares, se a gente for considerar o Brasil todo, sobre essa discussão da eficácia da vacina, da pertinência da vacinação obrigatória, mas também os inconvenientes que significava, por exemplo, uma autoridade sanitária ir no lar de uma pessoa para vacinar essa pessoa, né? A liberdade do sujeito de decidir ou não se ele deveria ser vacinado. Todas essas questões, né, ali naquele momento do início do século XX estavam em jogo. E claro que essas discussões, nem todas elas se apagaram, né, para que se discuta hoje meramente a eficácia ou de onde vem a vacina. Não, uma parte dessas discussões em relação à liberdade, em relação se eu devo me vacinar ou não, permanecem hoje, ainda hoje se discute, mas como eu falei no início do vídeo, se a gente for considerar esses últimos meses, né, esse último ano, coloquemos assim, esse último ano de 2020, eu não lembro dessa discussão ter despontado fortemente na nossa imprensa, nos nossos meios de comunicação e, sobretudo, na internet. Mas eu estou trazendo esses 2 textos aqui. Primeiro, essa publicação de jornal, e segundo, esse outro comentário de um médico. Eu acredito que seja um médico que assinou no final. Só que, enfim, ele não colocou o nome dele, infelizmente, em relação ao projeto de lei, para a gente verificar aqui que essa é uma discussão que não é nova, que é datada, que mudou de tom, né? Mas que a gente poderia fazer, se não exatamente uma sobreposição ou uma comparação inocente, mas repensar, né, em que contexto esse tipo de questão surge, qual é a pertinência de discutir certos temas, né? Ou seja, qual é o momento propício e o que estava em jogo nas suas respectivas épocas. É isso. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.